Olá, boas-vindas ao Congresso Brasileiro de Inovação, primeiro que é feito com um tema muito importante, ideias para um mundo pós-pandemia. Aqui é o Renato Orozco. Vamos aqui compartilhar meu vídeo, tudo bem? E eu vou falar hoje sobre fundos comunitários e por que que isso é uma ideia boa para você considerar fazer na sua comunidade, pois não é difícil e vai gerar vários outros projetos e iniciativas regenerativas para você criar localmente, tá? Vamos lá, eu fiz aqui um planejamento para ser bem rápido nessa palestra e deixar algumas referências que você pode depois utilizar, né? E encontrar mais informação, inclusive o meu contato, tá? Então, eu sou esse daqui, orosco@nossacidade.net. Pode entrar em contato, mandar um e-mail, vou ter um prazer muito grande em ajudar. Vou falar um pouquinho aqui da minha experiência com fundos comunitários. Eu fundei uma associação, que chama Associação Nossa Cidade, em 2014, e essa associação ela ajuda comunidades em cidades pequenas a se desenvolverem por meio de 3 elementos: os conhecimentos, que são, sobretudo, tecnologias sociais, talentos, que é a mobilização de pessoas, e o terceiro elemento de empoderamento para essas comunidades é a questão dos recursos, né? E na questão dos recursos, a gente tem experimentado ao longo desses 5 anos, um pouco mais de 5 anos de existência, com várias formas de levantar recursos internamente para utilização para o desenvolvimento da própria comunidade. Então, tudo que eu estou falando aqui são coisas que a gente testou e deram resultado. É claro que é uma construção, muita coisa ainda a encontrar melhores práticas, né? E cada comunidade é uma comunidade. Eu vou passar um pouco dessa experiência falando sobre o que é um fundo comunitário, como criar um fundo comunitário e a gestão desse fundo comunitário, né? Especificamente sobre a experiência com fundos comunitários, a gente fez logo na fundação da Associação Nossa Cidade, já foi feita uma aliança com a comunidade que nos acolhia, né, naquela época, que era Raul Soares, para financiamento do programa. Então, esse daí foi a nossa inspiração para depois ir nesse caminho daí dos fundos comunitários, né? O que a gente viu foi a comunidade aceitando o desafio de financiar o projeto. Então, as pessoas foram convidadas a contribuir de 10 a 100 reais por mês, e outras pessoas também contribuíram com, né, viabilizando um local para a gente ficar e fazer o programa. Então, não só a questão material, mas outros tipos de ajuda também. E a gente viu que existe uma vontade na comunidade para isso. Muitas vezes o que dificulta é a questão da logística, né? Quem que vai pegar esse dinheiro, vai enviar para onde, como que vai ser utilizado depois, né? No nosso caso, a gente aprendeu muito nesse piloto. Isso foi em 2012 até 2014, na verdade foi antes da Associação Nossa Cidade ser fundada, né? Foi um piloto que culminou na criação da associação, e depois disso a gente continuou experimentando com outras formas, né? Uma dessas formas são círculos de doações, e a gente trouxe uma tecnologia social que chama Awesome Foundation, uma fundação filantrópica. Eu vou falar um pouco mais sobre ela. A gente implementou isso em Minas Gerais, com um capítulo que ficou por 4 anos e teve 70 mil reais para um pouco mais de 40 projetos financiados durante essa época, né? Isso daí de uma maneira muito simples e sem burocracia. Em 2019, eu ajudei a criar também um fundo comunitário regenerativo para a cidade de Brumadinho, que é um outro modelo que eu vou apresentar aqui também, né? Então, vamos lá. O que nós vamos falar aqui, né?
Tirar esse daqui, escolha o modelo do seu fundo comunitário. Eu vou apresentar essas duas experiências que eu tive, e começando aqui pelo modelo da Aliança da Awesome Foundation, né? Antes disso, eu quero até mostrar para vocês uma coisa interessante, né? Essa ideia de, vou até tirar aqui, ó, essa ideia de fundo ou fundação comunitária, ela não é uma invenção minha, né? Ela já existe e é bem popular, principalmente aqui, olha, se a gente olha os países da América do Norte, né, são 125 fundos comunitários aqui, quer dizer, 125 só naquela região, né? Mas está pipocado aqui, Canadá também. E na Europa também tem uma quantidade boa de fundações comunitárias. No Brasil, aqui nesse Atlas, só tem dois, né? E são os modelos aqui de fundação comunitária. Tem o Instituto Rio, Fundação Zona Leste, e tem o ICOM também, está aqui, ó, o ICOM, Instituto Comunitário Grande de Florianópolis, né? São os modelos de fundo comunitário que a gente tem aqui no Atlas. Na verdade, são mais, né? O Atlas não tem todos, está desatualizado, mas são alguns modelos, e alguns modelos que eles têm uma ONG constituída que faz esse tipo de trabalho, né? Os fundos comunitários que eu vou passar aqui para vocês, aí, os fundos comunitários que eu vou falar aqui, eles são fundos um pouco mais simples, sabe? Você não vai precisar de ter uma estrutura organizacional com funcionários, com nem mesmo CNPJ, dependendo do modelo que você adotar, tá? Então, a gente está aqui propondo fundos comunitários que são simples, desburocratizados e ao alcance de cada um de nós para constituir na sua própria comunidade ou grupo. Tá? Vamos lá, voltar aqui com a minha tela para mostrar um desses modelos, então, né? Eu quero falar aqui do modelo da Awesome Foundation, que é um fundo comunitário bem interessante. Aqui é a página da Awesome Foundation, awesomefoundation.org/pt em português. E aqui, olha, você pode ver Confecção Máscaras, Grupos de Apoio Solidário, que é um projeto de Brumadinho, né? E aqui de outros lugares, Sydney, São Francisco, tudo mais. Essa fundação, ela opera num modelo tipo franquia, assim, são capítulos que são criados, né? Mas ela é bem peculiar, porque ela é totalmente centralizada, cada capítulo faz da maneira que quiser, e ela não tem nem um funcionário, na verdade, ela não tem nem um CNPJ. E mesmo assim, foram feitos aportes de 4 milhões e 500 mil dólares para mais de 4.500 projetos, ao longo desde sua fundação, que foi em 2009, né? Hoje nós temos capítulos em 91 capítulos em 14 países. No Brasil, a gente já teve um capítulo no Rio de Janeiro, já teve um capítulo em Minas Gerais, que foi o capítulo que eu participei e que está inativo no momento, mas procurando novos curadores para reiniciar. Se você se interessar e quiser participar, eu te passo aí o contato, né? É só mandar aqui um e-mail para mim, tá? orosco@nossacidade.net. E, bem, a Awesome Foundation, ela tem essas peculiaridades todas de ser muito simples e desburocratizada, porque, na verdade, cada capítulo desse, né? E aí eu vou entrar aqui, olha, em Alemanha, Itália, em vários lugares, cada capítulo desse, é, ele é simplesmente um grupo. Deixa eu colocar aqui um diferente, N. Ele é um grupo um círculo de doações em que você tem
alguns curadores, né, vamos dizer 10 curadores, cada um contribui com R$ 100 ou US$100 ou R$ 150. No nosso caso de Minas Gerais era R$ 150, e aí você tem um bolo de dinheiro, contribui mensalmente com R$ 100, 10 pessoas têm R$ 1.000, né? No nosso caso era 150, a gente tinha R$ 1.500. E esses R$ 1.500 eram doados para um projeto que fosse incrível, né? Que é o tema da Awesome Foundation. Mas pode ser o critério que o grupo quiser, né? O legal disso é que, se você tirar o nome, fundação e tudo mais, o que vai ficar? É só um grupo de 10 pessoas, cada um juntando um dinheiro e contribuindo para financiar uma iniciativa que acha que vale a pena iniciar, né? Então, esse é um modelo que você pode adotar, simplesmente isso, um ciclo de doação. Você pode adotar isso sem estar na Awesome Foundation, junta 10 amigos, combina isso e anuncia, né? Olha, estamos procurando projetos aí para financiar e pronto. Ou você pode seguir aí fazendo um capítulo da Awesome Foundation, que ele é bem bacana, porque ele tem aqui uma plataforma, né? Eu vou entrar aqui no perfil de Brumadinho, que tem um capítulo lá, e tem o capítulo de Minas, está inativo no momento, né? Mas, basicamente, olha, a pessoa ela entra, ela envia a proposta, são só 3 perguntas, e com limite de caracteres, né? Então, simplesmente, fala sobre o seu projeto, como que você vai usar o dinheiro e quem é você, né? E a gente recebe os curadores, esse grupo de 10 pessoas, tem um acesso aqui num painel, e nesse painel a gente lê os projetos, cada projeto é desse tamanho aqui. Se a gente quiser, a gente entra em contato, né, para saber mais, tem lugar aqui para foto e tal. E a gente escolhe os que são os que nos encantaram, na verdade, e clica aqui para dizer que a gente escolheu esse. No final, a gente faz um encontro. Esse encontro ele pode ser, inclusive, um encontro num bar. Muitas vezes a gente fez assim, né? Ia num restaurante, num bar, na casa de alguém, e conversava e decidia qual projeto a ser financiado. Simples assim, divertido, um encontro uma vez por mês, né? E com isso aí a gente conseguiu, em Minas Gerais, financiar 40 projetos ao longo de 4 anos, né? Uma média de 10 projetos por ano. Foram 65 mil, é isso? Um montante aí que a gente não conseguiria se fosse financiar sozinho, né? Então, esse é um modelo. O outro modelo é o modelo da aliança regenerativa. E aí eu vou compartilhar também, mas vou contar, na verdade, qual foi o caso, qual foi a história, né? A Aliança Regenerativa, ela nasceu logo depois do rompimento da barragem de Brumadinho. A gente fez uma captação de recursos que foi coletiva. Essas organizações e coletivos que estavam envolvidos com a captação de recursos, elas criaram um fundo comunitário regenerativo que utiliza a plataforma da Alstom, inclusive, mas com a diferença que os curadores, ao invés de serem as pessoas que doaram dinheiro, né, o dinheiro foram 1.800 pessoas, a gente captou R$ 150 mil de todo o Brasil. Ao invés disso, os curadores, no caso da Aliança Regenerativa, foram as pessoas que estavam envolvidas com a gestão do fundo e alguns convidados da comunidade, que têm um conhecimento de causa do que é necessário, qual que é a demanda e assim por diante. E acontecia da mesma maneira, a gente encontra 2 vezes por mês, nesses encontros a gente olha os projetos e escolhe os projetos que são que fazem mais sentido para fazer essa contribuição. No nosso caso, a gente contribui em valores também pequenos, até R$ 2.500, mas com um pouco mais de flexibilidade, né? Adicionamos uma pergunta lá de quanto que o seu projeto precisa. E esse daí é um outro modelo. Você capta de um outro lugar e você tem um grupo de curadores da própria comunidade que vai ser responsável por escolher esses projetos, né? Então, estou apresentando aí esses 2 modelos. Se você quiser criar um fundo comunitário na sua comunidade,
Um modelo, ele é composto inteiramente por pessoas, não precisa de CNPJ, é um grupo de doações, coisa mais simples, você pode colocar o dinheiro dentro de um envelope, entregar diretamente para o projeto ganhador, ou fazer uma transferência via Moip, via PayPal, né, algum banco virtual, ou da maneira que quiser, muito simples. E a outra maneira, da aliança regenerativa, aí sim tem uma captação de recursos que é pública, tem um grupo de aliados que são pessoas jurídicas, inclusive, né, alguns são coletivos, mas vários são organizações, que estão preocupados com diversos elementos da gestão desse fundo. Então, um grupo está com o olhar de captar mais recursos, porque um fundo que só sai e não entra, acaba, não é sustentável. Outro grupo com o olhar de comunicar que existe o fundo, outro grupo apoiando esses projetos a se realizarem, outro grupo fazendo a curadoria, tesouraria e assim por diante, né? Então, no contexto de uma cidade pequena, por exemplo, pode ser uma coisa interessante, você tem uma coalizão, uma aliança de algumas organizações e divide o trabalho por essas organizações, né, de modo que não fique pesado para ninguém, né? Então, é um outro modelo aí, com um pouco mais de envolvimento, uma possibilidade de ter projetos maiores, mas que também não precisa de você criar uma instituição nova, né? Pode ser feita utilizando várias organizações, né? O jornal local da cidade fica responsável pela comunicação, por exemplo, e uma associação que fica responsável pela tesouraria, por exemplo, né? Bem, vamos lá, então, passar aqui para o próximo item, que é sobre definir como que será a gestão. E aí eu vou falar aqui de 8 elementos, né? O primeiro elemento é da captação de recursos, já falei um pouco, a forma mais fácil de captar recurso é no próprio bolso, né? Então, juntar as pessoas que estão envolvidas e se comprometerem filantropicamente de captar recursos, mas tem várias outras maneiras, né? Vocês podem fazer uma campanha, vocês podem fazer parcerias, né, de patrocinadores locais, e aí divulgar a marca desses patrocinadores é uma possibilidade, dependendo do contexto, vamos dizer, se você está falando assim de uma ecovila ou de né, um, um, um prédio, né, por exemplo, um condomínio, você pode até embutir isso nos outros pagamentos, né, e falar, olha, a gente vai estar reservando aqui um montante de cada uma das mensalidades para ir para um fundo, e esse fundo vai ser utilizado para financiar projetos dessa comunidade, né? Isso é muito interessante também. Ninguém sente essa dor de tá fazendo a doação, está sendo pedido e pedir, né? Já vai automaticamente, e sempre tem um recurso que é para isso, né? Inclusive, pode ser um recurso também que seja utilizado para épocas de urgência como essa, né? Então, pode ser para tudo. Você pode ter um fundo comunitário que é de uma família, né? Cada um da família deposita numa conta de banco, numa dessas contas aí de Moip, um montante todo mês, e as próprias pessoas da família colocam as suas necessidades, né? E aí tem uma curadoria, a gente vai chegar nesse ponto daí, para definir onde que o dinheiro vai, né? Então, isso pode ser adaptado de 1 milhão de formas. Captação de recursos é relacionamento. O ideal é que as pessoas que estão doando estejam participando também do fundo, recebendo notícias e assim por diante. Vou passar aqui para o próximo, recebimento de projetos, né? Quais são os projetos, quem que pode se inscrever e assim por diante. No Awesome Foundation, a delimitação aí é geográfica, mas qualquer projeto pode se inscrever. A gente aceita projetos que sejam com CNPJ, sem CNPJ, que sejam projetos sociais ou projetos simplesmente são bacanas, né, que a gente gostaria que existisse. Então, é bem aberto. O único critério da Awesome Foundation é que o projeto seja awesome, seja incrível, né? E aí os próprios curadores têm uma resposta para o que é ser um projeto incrível. No caso
da Aliança Regenerativa, do projeto lá do Fundo de Brumadinho, o escopo são os projetos que foram afetados, são as comunidades que foram afetadas pelo rompimento da barragem, e os projetos, eles são projetos sociais, né? Eles são projetos que têm a ver com a regeneração, esse é o tema, a regeneração daquele lugar. Foram financiados já projetos de ajudar, por exemplo, a brigada anti-incêndio a se equipar, ou ajudar crianças a lidarem com a própria emoção, né? Os sentimentos, educação emocional. Foram criados projetos de equipamentos para a escola, e assim por diante, agrofloresta. Então, esse segundo ponto aí de recebimento de projeto é quem que vai poder se inscrever, né? E a gente normalmente faz uma divulgação e deixa um link para a pessoa poder se inscrever. Na Awesome Foundation já tem aquele link lá com aquelas perguntas. Um substituto para isso é simplesmente criar um formulário no Google Docs para isso. É bem simples, né? Critérios e regras, muito importante, definir uns critérios e regras mínimas, né? Mínimas mesmo. No caso da Awesome Foundation, o critério que a gente tinha no nosso capítulo é que era uma escolha por consenso. Só essa. A gente encontrava, discutia, quem estava presente no encontro chegava, no final das contas, à conclusão: vamos financiar esse projeto aqui. Né? Não tinha mais nenhuma regra. Tinha algumas coisas assim que, informalmente, a gente dava mais atenção. Por exemplo, um projeto que pudesse ser executado com um montante que a gente estava financiando tinha prioridade do que um projeto em que a gente seria só uma gota d'água, um projeto que precisa de 100 mil e a gente está financiando 1.500, a gente acabava que dava prioridade para o outro. Mas não era um critério, né, escrito em uma pedra, assim, que você não pode mudar. Era só uma diretriz. Então, isso também, o grupo, ele escolhe quais são os critérios e regras e define isso. Quanto mais simples, melhor. Evitem burocratizar. É a dica que eu dou, né? O ponto D aqui, curadoria. Quem escolhe os projetos? No caso da Awesome Foundation, são os próprios curadores, são as próprias pessoas que contribuem com dinheiro. No caso da Aliança Regenerativa, a gente fez uma lista, né, de curadores, que seria o seguinte: eram 5 círculos de atuação. Um círculo cuidava da captação de recursos, um círculo cuidava do levantamento de informações do território, um círculo de comunicação e assim por diante. Então, no nosso caso, quem escolhia era um representante de cada um desses círculos ou 2 representantes de cada um desses círculos, né? E mais 5 representantes que eram convidados da sociedade de Brumadinho, que tinham informações, eram convidados para participarem também. E era um processo também por consenso, né? Então, vocês têm que definir isso aí, quem que vai escolher os projetos. A ideia é que isso seja rotativo, viu, gente? Quanto mais rotativo, melhor. Né? Então, a gente tinha, para esses convidados, um esquema assim, que a cada 2 meses, um desses convidados sai e outro entra. Né? Então, pessoa, às vezes, ela já está cansada, já não está dando né, assim, já não está se sentindo bem com esse compromisso de uma vez por mês vir, escolher, discutir os projetos, e ela saía, entrava uma outra pessoa, né? E você pode até mesmo trabalhar bastante a questão aí de representatividade da comunidade por meio da representatividade dessa curadoria. Né? Então, você conseguir pegar pessoas de áreas diferentes, conhecimentos diferentes, geografias diferentes, é melhor. Vamos lá agora. O próximo ponto é a tesouraria. Né? A tesouraria, no caso da Awesome Foundation, a gente criou uma conta de PayPal, né, de Moip, no caso, que hoje chama Wirecard,
e colocamos aí um pagamento recorrente por cartão de crédito para essa conta. Então, todo mês já puxava aí o montante do dinheiro dos nossos cartões de crédito, ia para essa conta, e quando o projeto era escolhido, a gente fazia uma transferência dessa conta. Então, muito simples, né, não precisou criar uma conta específica de banco ou nada, né, bem simples, e como era a gente com a gente mesmo, não tinha aí uma necessidade de estar realmente fazendo aí um lançamento contábil de tudo isso, né? Era muito informal. No caso da Aliança Regenerativa, é um pouco mais complicado, porque é um dinheiro público, né? A gente tem é uma organização pública, né? Embora seja uma aliança entre organizações. E quem assumiu a responsabilidade desse dinheiro foi a Associação Nossa Cidade, que é uma ONG e tem o seu sistema contábil de prestação de contas. Então, esse dinheiro, ele entra na nossa conta, a gente tem uma conta separada para registrar tudo que entra e tudo que sai relacionado a esse fundo, né, e faz uma prestação de contas separada do resto da entidade, né? E, e aí o nosso esquema na Aliança Regenerativa é que o projeto ele é executado, eles gastam dinheiro e aí eles mandam a notinha e a gente faz o reembolso, né? Isso tudo para simplificar, para ser mais fácil. Já estamos entrando aqui no próximo item, que é a questão da prestação de contas, né? Então, no caso da Awesome Foundation, a gente não pedia prestação de contas, o projeto era aprovado, a gente dava o dinheiro era do nosso bolso mesmo, pessoa física, então a gente nem queria que esse projeto prestasse conta para a gente, simplesmente, olha, isso aqui é um dinheiro para você fazer essa ideia acontecer, baseado na confiança, né? E muitas vezes acontecia do projeto não acontecer, a pessoa voltava, falava, olha, não consegui fazer o projeto acontecer, tal, quero devolver o dinheiro. A gente falava, não precisa devolver o dinheiro, não. Isso faz parte desse processo, né? E o que a gente vê é que o custo de fazer um controle, prestação de conta, isso, aquilo, para esses valores pequenos, é muito maior do que, eventualmente, a gente ter algum problema do dinheiro ser mal utilizado, sabe? O dinheiro, a intenção, a gente sempre viu, em todos os projetos que a gente financiou, que tinha boa intenção. Alguns projetos foram mais bem sucedidos que outros, porque projetos são difíceis de fazer, né? Então, além da questão financeira, você esbarra em outros bloqueios, outras dificuldades, às vezes você tenta e não consegue. Isso tá ok, faz parte, né? O nosso financiamento do fundo de comunitário aí, com o ciclo de doação da Awesome Foundation, tem esse princípio, que a gente está junto com essa pessoa, querendo criar um mundo melhor, né? Não é uma contratação de, olha, nós estamos fazendo isso, mas você vê lá, né? Você tem que fazer a sua parte. Não, a gente está ajudando, nós estamos juntos, né? E aí não cabe esse tipo de julgamento. O que eu achei fantástico, né? Além de ser uma prática que pode ser para o mundo pós-pandemia, eu acho que também é uma cultura, uma forma de pensar que pode ser para um mundo pós-pandemia, né? Como que funciona na Aliança Regenerativa? Aí a gente já faz uma prestação de contas um pouco mais criteriosa, né? Todo projeto ele acontece antes do dinheiro ser repassado para o projeto, ele manda as notas fiscais, né, no padrão de nota fiscal, que tem que ter endereço, assinatura e tudo mais, e recebendo isso daí, mais um pequeno relato do projeto, de preferência, se puder enviar fotos também, é bom, a gente faz o reembolso, e isso tudo fica numa pasta. Vou aqui compartilhar novamente, né? Aqui a página da Aliança Regenerativa. Aí.
e aqui do fundo, né, em particular. Uma coisa interessante, né, que como é uma aliança, a gente tem a captação de recurso, que é um que faz, né, a escolha do projeto é outro, e o portal aqui de transparência, clicando aqui, é simplesmente um Google Drive em que a gente coloca a consolidação geral aqui das despesas, né, todas as despesas que foram recebidas que foram feitas, né, quais os projetos que receberam quanto. Então, esse projeto número 17 recebeu isso, um projeto desintegrador, que foi para. Acho que o desintegrador foi para uma agrofloresta, né, que eles estavam organizando, projetor para uma escola. Aqui, então, tem um aluguel, tem todos aqui, então é tudo marcado aqui, né? E a gente faz essa atualização daí. Demonstrativo de resultados, ainda tem aqui ao final de janeiro, ainda tem que sair a prestação de conta de fevereiro e de março, está um pouco atrasado aí com essa questão toda do Covid, mas ainda tinha, nessa época, 120 mil em caixa, né? E aqui cada um dos itens e assim por diante. A gente utiliza para fazer esses relatórios aqui bacanas o tal de zero paper, né? Então, todo lançamento entra lá, já tem um centro de custo para diferenciar o que é conta da nossa cidade, da Associação Nossa Cidade, com a conta aqui do Fundo Brumadinho, né? E aqui a prestação de conta dos projetos, né? Cada um deles aqui tem a sua pastinha, e aí é o que eles mandam para a gente, né? Então, eu vou entrar aqui, deixa eu ver qual. Um que tenha sido legal. Tem um do Quilombola aqui que eles mandaram uma. Deixa eu mudar aqui. Eles mandaram uma prestação de conta bem legal. Acho que ia ter um modelo, né? Imersão Cultural Quilombê, né? Então, aqui tem a nota que ele utilizou, né? Nota fiscal, com valor e foi prestação de serviço. E aqui ele mandou um relato de como que foi, com as fotos, né? E a gente teve uma oportunidade também de ter uma conversa com ele, com o Reinaldo Rei Batuque, no encontro que foi feito lá em Brumadinho, por conta de um ano da tragédia crime, né? Então, no dia 24, um dia anterior, a gente fez um encontro da Aliança Regenerativa e o Reinaldo, que é esse rapaz simpático aqui, ele nos contou sobre o projeto e como que isso foi importante para a comunidade, né? Porque é uma comunidade quilombola que tem uma escola dentro da comunidade e as crianças, elas nunca tinham feito um trabalho de aprendizado específico sobre a sua cultura afro-brasileira, né, suas origens, e aí foi feito esse projeto aí, né, com o Rei Batuque. Então foi muito tocante, assim, que faz parte também da prestação de contas, né? Não é só o envio das contas, a parte financeira, foto para comprovar que existiu, mas é esse contato da gente entender como que foi, qual foi o impacto, mesmo que não seja um impacto mensurável, né? Mas o impacto naquele caso específico, né? E conseguir comunicar isso com os doadores, o que a gente, infelizmente, não tem conseguido fazer tão bem, né? Mas é algo para sempre ter em mente, né? Essa comunicação que liga o projeto executado com o começo do projeto, que foi a doação do recurso, né, para o fundo. E isso daí vai retroalimentando. Vamos ver aqui. E é isso. Esse foi o último item aqui
dos elementos necessários para um fundo comunitário, né? O que eu acho ótimo, porque já está dando mais de 30 minutos de stop sharing, de apresentação, de palestra. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui de novo o meu contato, tá? E se você quiser conversar sobre participar da Awesome Foundation, criar um capítulo da Awesome Foundation, que é o ciclo de doações, aí na sua comunidade, quiser ser conectado com o pessoal de lá, ou da Awesome Foundation de Minas Gerais, que está com intenção de recomeçar, pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer. E a mesma coisa da Aliança Regenerativa, né? Se você gostaria de se tornar um aliado e criar um fundo comunitário nessas bases aí, né, de uma aliança de organizações locais que estão empenhadas com a regeneração do local onde essas organizações estão, também posso tirar dúvidas e fazer essa conexão. E o meu conselho é simplesmente mão na massa, sabe? Comece pequeno, encontre um grupo que está interessado nisso, nem que seja assim, um projeto financiado a cada 3 meses ou 6 meses, né? Eu acho que é muito empoderador para a comunidade saber que existe um recurso da comunidade em um fundo que é para as necessidades locais, né? Essas necessidades podem ser necessidades urgentes, né, e emergenciais, quando acontece alguma coisa assim que cria um choque, você tem onde ir para um dinheiro rápido para resolver alguma coisa, ou pode ser para projetos que façam sentido para o desenvolvimento da comunidade, né? E então, assim, o meu desejo é que isso daqui te inspire para ser esse pontinho de luz gerando fundos comunitários no Brasil inteiro. Eu acho que é uma boa ideia para o pós-pandemia. Obrigado por ter assistido. Estou à disposição. Tchau.